Fala, galerinha da Super Ensino! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alderlan Guzmão da Super Disciplina de História. Na aula de hoje, iremos conhecer a demografia da Amazônia. Mas antes de começarmos, vou perguntar algo para vocês. Galerinha, vocês sabem o que é demografia? Já ouviram falar? Se não, vamos aprender o que é. A demografia, galerinha, é a área do conhecimento responsável pelo estudo das populações humanas. Esse estudo abrange a formação e evolução dos grupos populacionais em seus mais variados aspectos, que são o seu tamanho, distribuição espacial e composição por idade, sexo, cor ou raça e etc., os quais são analisados dentro de um intervalo de tempo. A análise das populações realizadas no âmbito da demografia se apoia principalmente em dados quantitativos, ou seja, dados estatísticos, coletados de tempos em tempos para o acompanhamento da população de uma determinada região. Por exemplo, vocês sabiam que existem mais de 7 bilhões de pessoas em nosso planeta? Muita gente, não é mesmo? Pois então, esse dado foi possível a partir desse estudo e análise populacional. Agora imagine fazer isso com as populações indígenas. No Brasil, existe um órgão responsável por fazer esse levantamento demográfico, e ele é chamado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2010, o IBGE realizou um estudo que constatou que no Brasil existem cerca de 817.973 indígenas autodeclarados. Além disso, foi possível notar a região com maior concentração de povos indígenas, sendo ela a região norte do país. Deles, a maioria se encontra na zona rural, enquanto menor parcela se encontra nos centros urbanos. Você deve estar se perguntando, mas professor, existe indígenas na parte urbana da cidade? Sim, eles fazem parte da nossa sociedade. Um erro muito comum é achar que os povos indígenas são atrasados e incivilizados e que deixarão suas culturas se compartilharem de parte da nossa. Galerinha, há muito tempo, devido aos intensos processos históricos ocorridos desde a chegada dos portugueses ao território que hoje chamamos de Brasil, a floresta amazônica e as áreas tradicionalmente habitadas deixaram de ser o lar de milhares de indígenas. Hoje, as populações tradicionais enfrentam inúmeros problemas como o desmatamento, o avanço das cidades, a exploração de recursos em área de preservação, a escassez de alimento, além das disputas por suas terras. Esses fatores fazem com que as populações indígenas ocupem cada vez mais os grandes centros urbanos. Segundo a Fundação Estadual do Índio, estima-se que entre 15 a 20 mil indígenas de diversas etnias moram em áreas urbanas amazonenses, como os Satere-Maué, Apurinã, Cocama, Miranhã, Dessana, Tucano e Piratapuia. Aqui em Manaus, a presença indígena está em todas as regiões. Falando nisso, vocês sabiam que a origem do nome da cidade está ligada ao passado indígena? Isso mesmo. A cidade, em menção ao povo Manaó, que habitava a região antes da chegada dos portugueses, recebeu o nome de Manaus. E assim se chamou durante o século XIX, até chegar à grafia que conhecemos hoje. Os indígenas vêm para as cidades, na maioria das vezes, em busca de melhores condições de vida, mas acabam enfrentando situações de extrema pobreza, exercendo empregos informais, onde o artesanato constitui parte importante de suas rendas. Geralmente, se estabelecem nas áreas de risco, na periferia da cidade. Mas então, superalunos, vocês sabem o porquê de eu falar sobre esses dados? Pois então, a importância de se conhecer demograficamente a população indígena nos leva às diversas discussões sobre a presença deles aqui na Amazônia. Para isso, vamos viajar através do universo da história. Todos prontos? Vamos lá! Galerinha, pesquisas realizadas pelo etnologista William Denver em 1976 comprovam que a Amazônia era densamente povoada
antes da presença europeia, atestando a contradição de estudos anteriores, baseados em ultrapassadas interpretações da antropologia norte-americana, equivocada e preconceituosa, que não levava em conta as informações das novas pesquisas etnográficas e arqueológicas produzidas acerca das populações da América, deduzindo que a Amazônia era um grande vazio demográfico. De acordo com os dados pesquisados por William, a estimativa era de aproximadamente 2,8 habitantes por quilômetro quadrado para as grandes áreas de várzea, aquelas regiões que são próximas ao rio, e de 1,2 para as terras firmes, regiões que são mais para o interior da floresta. Números hipotéticos que levaram a concluir que existiam mais de 6 milhões e 800 mil habitantes na Grande Amazônia. Essas constatações foram posteriormente modificadas em razão da não inclusão dos espaços vazios entre os territórios étnicos, estabelecendo-se uma hipótese de 5 milhões e 100 mil habitantes. Outros estudos realizados pela pesquisadora Betty Meggers sustentam que os ecossistemas amazônicos, pobres e com limitados recursos alimentares, impediam o desenvolvimento de grandes populações na região e estimaram um quadro demográfico em aproximadamente 1.500.000 a 2 milhões de habitantes, ou seja, 0,3 habitantes por quilômetro quadrado. O pesquisador John Heyman, por outro lado, afirma que existiam aproximadamente de 3 milhões a 5 milhões de habitantes na Amazônia brasileira. Trabalhando com os dados de William Denver, o antropólogo Ervin Frank concluiu que excluía-se a área do norte da Bolívia e o leste do Peru dos 60% da população nativa da América do Sul, 2% estavam localizados na Amazônia. É importante ressaltar que, apesar dos avanços nas pesquisas demográficas, os números e hipóteses apresentados necessitam de mais dados concretos para se chegar a uma estatística mais precisa, em face às dificuldades de se levantar fontes mais consistentes em consequência da destruição pela natureza e pelo homem de parte dos vestígios materiais deixados pelas sociedades que viviam na Amazônia em períodos mais remotos. Com isso, é importante lembrar que essas pesquisas continuam em desenvolvimento e que os dados que temos hoje não são concretos. É preciso uma coleta de dados, leitura de fontes e estudos arqueológicos para termos resultados mais efetivos. Então, superalunos, essa foi a nossa aula sobre a demografia da Amazônia. Continue acessando nossos próximos conteúdos. Não esqueça de fazer os exercícios, seguir nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa programação aqui na Super Ensino. Tchau, tchau e até a próxima!